Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu estou aqui acompanhada do meu bonito, que queria muito participar. Benjamin, tenho 4 anos. Que se chama Benjamin, tem 4 anos, gente, é isso. Se você não me conhece, eu sou a mãe dessa figurinha aqui, moro aqui em Portugal, sou professora de educação infantil e especialista em sono dos bebês e compartilho aqui semanalmente um pouquinho do meu conhecimento e da minha maternidade. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Como vocês viram já aqui no título, hoje eu vim responder um quiz rapidinho aí, 5 perguntinhas muito comuns entre o mundo da maternidade, onde cada mãe vai ter a sua experiência, vai ter o seu background aí do que passou, do que sentiu, de como foi essa vivência. Pergunta número 1 é o seguinte: qual era o seu maior medo antes de ser mãe? O meu maior medo, lá quando eu ainda estava gestando, quando eu ainda estava pensando na como seria a realidade em ter uma criança, em ter um bebê, e eu confesso que ele segue sendo o meu maior medo até hoje. Ele tá ligado com algo que a gente não controla, com algo que a gente faz o possível para cuidar e para evitar, mas que a gente não tem total 100% de controle, que é doenças. Meu maior medo sempre foi que o Benjamin adoecesse ou que um de nós adoecesse e que isso nos custasse o poder estar junto ou que isso nos custasse até a nossa vida. Então, sempre foi o meu maior medo e sabe-se lá qual foi a ironia do destino, o Benjamin nasceu na pandemia. Então, pensem que o meu medo ele estava ainda maior, ainda mais neurótica e paranoica estava eu, né, com os cuidados com ele e com a nossa saúde também. Pergunta número 2. Você acredita que existe uma idade ideal para ir para a escola? Agora vem a parte que talvez para algumas pessoas pode ser um pouquinho controvérsia pelo fato da minha profissão de muitos anos, né, como professora de educação infantil. Mas eu, na minha experiência, tanto profissional quanto de escolha pessoal com o Benjamin, acredito que quanto mais tarde tenha sim os seus benefícios. É óbvio que uma criança que precisa, né, pela demanda da família, ir para a escola logo cedo, ali no primeiro ano de idade, ou às vezes até antes, ela vai ter sim um bom desenvolvimento, é óbvio que sim. Mas eu acredito muito no poder do ambiente de casa, eu acredito muito no quanto os primeiros anos de vida da criança são tão importantes para estruturação de parte emocional, de parte de valores, de cuidados. E é claro que a família que precisa, né, trabalhar fora e precisa colocar a criança desde muito cedo na escola, ela vai fazer o seu papel, ela vai cumprir a sua principal função de educar também aquela criança, além de amar e cuidar, mas de certa forma, quanto menos tempo tu passa com a criança, mais à mercê de um terceiro tu fica. E essa é a minha opinião, tanto profissional quanto pessoal mesmo, assim. Então, delegar muitas horas do dia do cuidado emocional, físico e de princípios e valores da sua criança para um terceiro, né, para uma terceira pessoa, para um outro ambiente, que seria no caso a escola, para mim não gosto, não é algo que me atrai, assim. Eu sei que para muitas famílias às vezes é uma questão de não ter opção, né? A criança precisa ir para creche muito novinha, muito pequenininha, porque os pais precisam trabalhar, não tem com quem deixar, ou porque às vezes simplesmente acham que é a melhor opção, é assim que eles querem o desenvolvimento do filho deles e tá tudo bem. Então assim, mas dentro da minha opinião, quanto mais tarde ir pra escola, pra mim, pra minha realidade, foi a melhor opção, foi a melhor escolha. Pergunta número 3, e já perdi aqui meu companheiro, já se voltou pra sua brincadeira. Então, vou seguir só eu, fiquem aqui só agora com a minha companhia. Qual a parte mais difícil e mais deliciosa da maternidade? Pra mim, com certeza, a parte mais difícil eu passei a enfrentar depois dos 2 anos do Benjamin. Porque antes disso, envolvia muito cuidado, muito aconchego, muito acolhimento por uma criança insegura, por uma criança que não sabia ainda, né, aquela fase do comecinho, que eles ainda nem sabem que eles nasceram, que eles nem sabem que ele e a mãe não são mais um só. Pra mim, aquela fase, apesar de desafiadora, de cansativa, era uma delícia. Era uma delícia pensar que eu tinha 100% do cuidado de alguém dependendo de mim. Então, assim, pra mim, apesar de cansativo e de difícil, não foi a parte que mais me exigiu. Pra mim, começou a partir dos 2 anos, quando, além do cuidado, começou a envolver uma parte de uma educação mais diretamente dita, assim, um criar mesmo, não só cuidar,
no quesito de como lidar com os sentimentos do Benjamin, como lidar com o que ele nos trazia das reações e das ações dele, baseado nos sentimentos dele, da vivência dele, do que ele tinha de experiência. Ali foi onde me pegou. Ali foi onde eu realmente senti que, putz, criar um filho é difícil pra caramba. É muito difícil, assim, porque às vezes tu ceder, tu dizer que sim, é a parte mais fácil. É a parte mais fácil porque a criança vai parar de assistir, ela vai fazer o que ela quiser, ela vai ter o que ela quiser na mão. Mas não quer dizer que é isso que ela precisa, não quer dizer que é esse o correto. Ela precisa sim ouvir não, ela precisa sim ser redirecionada para algo que é correto, para algo que tem valor, para algo que tem importância familiar, sabe? Então, só dizer que sim seria a criação mais fácil de todas possíveis, a permissividade para tudo, independente do risco, do quanto é saudável ou não. Mas como não envolve só isso, como envolve a gente confrontar muitas vezes os sentimentos deles, confrontar às vezes até a nossa própria disposição para estar ali explicando, justificando, direcionando, sendo firme na sua decisão do se é não, por isso, mas continua sendo não. É difícil e foi ali que eu vi a parte mais difícil pra mim da minha maternidade, a partir do momento que a educação passou a ser mais educar mesmo, assim, no dia a dia, não só os cuidados com o bebezinho ali, que, né, mais ou menos aonde você coloca fica, que você consegue distrair fácil com outras opções. E não, quando eles passam a ser uma criança ali, né, próximo aos 2 anos, você vê uma pessoinha cheia de vontades, cheia de desejos, com a mínima noção de perigo. Então você tem que estar ali trabalhando, né, essas vontades, tem que estar ali muitas vezes confrontando essas vontades pela segurança e pelo ambiente saudável que você quer propor. Então, pra mim, foi sem dúvidas o momento mais difícil. E já por outro lado, o momento mais delicioso pra mim da maternidade, ele não é só um momento, ele não é só uma situação, mas é o contexto no geral de pensar que durante esses anos da primeira infância, a gente é as pessoas mais importantes do mundo inteiro de uma pessoa, de um ser. Então, assim, o Benjamin, ele pode gostar de muitas pessoas, ele pode ter um carinho muito grande por muitas pessoas, assim como ele tem. Mas nada substitui o que ele sente por mim e pelo Jason, que é o pai dele, né, que é o meu marido. Então, isso é de uma grandiosidade gigantesca, isso é de um peso e de uma responsabilidade, mas também é de uma delicadeza, de um amor que a gente nunca sente por outra pessoa. Dizer que a gente sabe o que é o amor incondicional a partir do momento que a gente tem um filho é algo que pra mim faz muito sentido, é algo muito real, mas se sentir amado incondicionalmente por alguém, eu acho que também é realmente só quando a gente tem um filho, porque mesmo que eu ame muito meu marido, mesmo que eu ame muito os meus pais e que eu saiba que eles me amam, quando eu erro, quando eu falho, também é deles que vem a crítica, a decepção e a sensação de que o nosso filho ele não se decepciona com a gente, a sensação de que ele não nos critica nem no nosso pior dia. Isso é de um amor gigantesco, do qual eu duvido que você vai sentir isso de uma outra pessoa. Então, pra mim, a parte mais deliciosa é poder ser a pessoa mais importante do mundo dele por esses anos, e eu espero que esse sentimento ele se mantenha o máximo de tempo possível. Mesmo sabendo que depois eu vou perder um pouco aí pros amigos, pras namoradas futuras, mas é uma delícia, é uma sensação indescritível. E a última pergunta do nosso quiz, que pra mim foi emotivo, foi uma coisa especial de responder. É a pergunta que todo mundo faz pra um casal que tem um primeiro filho e talvez um segundo, mas eu acho que mais dali depois o pessoal já não pergunta mais tanto se vocês pretendem ter mais filhos? E a resposta é sim. Inclusive já queria ter tido, mas né, a vida é assim, etapas e outras situações que às vezes aparecem no meio que você pensa, não faz muito sentido botar uma criança agora no meio desse turbilhão de coisas, que pra nós obviamente foi a imigração, né, então a gente tá ainda retomando muitas coisas da nossa vida, a gente tá repensando muitas rotas da nossa vida, a gente não sabe ainda ao certo, né, nosso destino final, onde realmente nós vamos dizer, não, é aqui pra já tá bom. Então, a resposta é sim, mas a resposta é não sabemos quando. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse quiz da maternidade que eu respondi junto aqui com vocês. Se você é novo por aqui, vem ficar bem pertinho da nossa família, se inscreve aqui no nosso canal, compartilha com outras famílias que também podem estar passando aí por N fases que a maternidade nos traz, para que elas possam se sentir abraçadas e acolhidas, porque nada mais é do que um misto de emoções que a gente sente todos os dias, e poder compartilhar e saber que outras experiências acontecem às vezes semelhantes em outros lugares, traz um quentinho, traz um acolhimento. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!